E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago, hoje nós vamos ter mais uma aula de história. Não esqueçam aí de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo, de se inscrever no canal e ativar as suas notificações. Hoje vamos trabalhar o tema. Muito bem, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui das civilizações pré-colombianas e do processo de dominação aqui dos europeus, principalmente na América Espanhola. A primeira coisa que a gente tem que abordar aqui são as teorias de ocupação da América, pessoal. Nós temos várias hipóteses sobre a ocupação aqui na América, destacamos algumas delas para vocês. Primeiro, nós temos aqui alguns autores, alguns pesquisadores que defendem que, assim como ocorreu na África, por exemplo, nós tivemos aqui na América povos autóctones que surgiram aqui. Mas a teoria mais aceita é a hipótese asiática, que fala ali da chegada do homem através do Estreito de Bering. Dá uma olhadinha aqui no mapa, pessoal. O homem então teria surgido ali na África e num processo de migrações que levou aí milhares de anos, aproveitou ali o congelamento do Estreito de Bering para atravessar da Ásia para a América. Essa hipótese, pessoal, é a mais aceita, mas ela também é contestada, principalmente após a descoberta aqui de um fóssil de mais ou menos 12.500 anos que ganhou o nome de Luzia. A Luzia, então, leva ali a possibilidade de outras teorias. Aqui você está olhando a imagem do crânio da Luzia, né? E uma representação de como ela seria. Primeiro ali em 99 foi feita essa construção aí do rosto, né? Da cabeça da Luzia, e depois uma nova reconstrução do ano de 2018, né? Com uma aproximação aí maior, usando a tecnologia das suas feições. Vale lembrar, gente, que a Luzia foi vítima aí, entre aspas, do incrível incidente ali, da tragédia que ocorreu com o Museu Nacional aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. O crânio foi encontrado depois do fim ali do fogo, né, da destruição do museu, e ele pôde ser resgatado e preservado, mas a tragédia ali foi enorme, como vocês sabem. Bem, com a Luzia, novas teorias vão surgindo e vão ganhando força. Lembrando que a Luzia foi encontrada na década de 70, ok? Lá em Lagoa Santa, mais precisamente em 1975. A outra hipótese que surgiu, principalmente após a Luzia, é a hipótese polinésia, que você está olhando aqui também no mapa, né? Os primeiros habitantes da América, ou os habitantes da América, teriam vindo então da região aí do Pacífico e chegado aqui na América para povoá-la. Essa tese ela é pautada em semelhanças étnicas e biológicas entre os nativos da Polinésia e os nativos americanos. Muitos autores defendem que o processo de ocupação da América, gente, se deu através de várias ondas migratórias. O que poderia ser aceito, então, são várias hipóteses dessa ocupação. Muito bem. A América ocupada vai promover um processo de desenvolvimento bem diferente dos povos aqui. Então, se a gente pensar na classificação clássica ali da história entre povos do Paleolítico, do Neolítico ou civilizações complexas, nós vamos encontrar os três tipos de organização material. Quando o europeu chegou aqui, por volta do final do século XV, início do século XVI, ele vai encontrar então os mais diversos tipos de povos ameríndios. Aqui nessa aula nós vamos focar em três grandes povos, três grandes civilizações que surgiram aqui, que são os Incas, Maias e Astecas. Muito bem, a primeira coisa que a gente vai analisar sobre Incas, Maias e Astecas é a sua localização, ok? Então, olha só, Astecas, pessoal, estão ali na região nordeste do México. Dá uma olhadinha ali, ó, tem uma capital importante que é a cidade de Tenochtitlan. Essa cidade, pessoal, vai ser o centro então desse grande império que nós tivemos aqui na América. Pouco mais ao sul nós tivemos a civilização maia.
Lembrando que astecas e maias tiveram seu ápice como civilização em momentos diferentes, tá? Os maias estão ali, ó, no sul do México, na Península de Yucatán e em parte da América Central. Vale lembrar que a gente não tem uma capital maia porque os maias se organizaram em cidades-estados, ok? Cada cidade era independente uma da outra. Aqui na América do Sul, gente, na região da Cordilheira dos Andes, nós vamos ter um outro grande império, que é o Império Inca, com um território gigantesco. O Império Inca tinha como capital a cidade de Cusco, um império aí notável e centralizado. Galerinha, óbvio que o surgimento de civilizações complexas aqui, complexas no sentido político, social, econômico e cultural, vai criar uma diferenciação na população da América. Então, dá uma olhadinha nessa tabela, ó, a estimativa da população indígena na América na época do contato europeu. Você percebe aqui que a maioria das pessoas estavam lá na região da América do Norte, na região do México. Olha só, nós tínhamos 37,3% da população da América concentrada só ali na região do México. E nós tínhamos também, ó, nos Andes, 20% da população. Como é que a gente explica essa concentração populacional no México e na região da Cordilheira dos Andes? Por conta dessas importantes civilizações que nós tivemos ali. E óbvio que isso reflete, inclusive, na população atual desses países que vão surgir aqui no século XIX. Então você tem, por exemplo, ó, no México, 29% da população formada por indígenas e só 15% formado por brancos e 0,5% formado por negros. Enquanto no Peru, olha só, 46% da população é formada por indígenas, 15% por brancos e 38% por mestiços. Como é que eu explico esses dados? Através dessas grandes civilizações que surgiram aqui na mudança da Idade Média para a Idade Moderna. Galerinha, quando nós falamos desses três povos, nós temos características que são muito parecidas e isso acaba facilitando para vocês aí na hora do vestibular, por exemplo. Então a gente vai analisar de forma geral como estavam organizados economicamente, politicamente e socialmente esses três povos. Vamos começar pela economia. Na economia, pessoal, os três povos se organizaram através do modo de produção asiático, ou também conhecido como modo de produção ou tributário, perdão. Então toma cuidado, se você encontrar modo de produção asiático, é a mesma coisa que modo de produção tributário. Nesse tipo de organização econômica, nós temos a agricultura de regadio como principal atividade, então você vai produzir em larga escala, você vai produzir muito excedente de alimentos. Você tem as terras férteis como a principal fonte de riqueza. Controlar a terra é ter o poder político, econômico e social. E quem vai controlar essas terras? O Estado. E esse Estado, óbvio, vai formar ali uma aristocracia para poder ser administrado. E a principal forma de trabalho é a servidão coletiva. Então, você tem aqui o camponês que recebe um pedaço de terra, trabalha e entrega parte dessa produção para o Estado. E essa produção que é entregue ao Estado vai servir ali para a população que trabalha em outras áreas, em setores urbanos, por exemplo, ou no exército. Óbvio que nós temos outras formas de trabalho, né? Por exemplo, a escravidão existiu aqui na América, mas não era a principal forma de trabalho. Nós vamos ter outras atividades econômicas também, como o comércio, ok? Só que não esqueçam, no modo de produção asiático, nós costumamos ter economias amonetárias. Então não tem circulação de moeda. E olha, você tem muitos metais preciosos, tanto na região do México quanto na região do Peru, que vai atrair ali os espanhóis, inclusive, que vão destruir esses povos. Só que para eles, ouro e prata não tinha a função de acumulação de capital, não era algo ali relacionado à riqueza. Vale lembrar, gente, que os incas tinham um outro tipo de trabalho também muito importante que foi ali utilizado pelo espanhol. Chama-se mita. Então o Estado, gente, ele tinha o direito de exigir o trabalho do seu povo ali, dos camponeses, por exemplo, em obras públicas, construção de estradas. O espanhol, gente, vai usar a mita nas minas de prata, ok? É uma das principais formas de exploração do trabalho indígena. Vale lembrar também, pessoal, que esses povos se adaptaram ao meio geográfico em que eles estavam.
Então, por exemplo, os incas vão utilizar as montanhas para poder produzir, eles vão produzir nos altiplanos, usando ali aquelas técnicas de terraços e nas regiões ali de um relevo mais baixo, nos vales, você usa a curva de nível, ok? Enquanto o asteca, que a gente pode citar aqui também, ele utilizava as chamadas chinampas. Aqui vale ressaltar o seguinte, a capital asteca, pessoal, era uma ilha, né? A ilha de Tenochtitlan, ali no Lago Texcoco, ela foi utilizada para produzir alimentos. A água ali em volta da capital. As chinampas, olha só, eram ilhas artificiais onde se produzia alimentos e até se criava animais. Galera, outro tema importante é a política. Com relação à política, nós temos uma organização ali comum entre esses povos também de teocracias militarizadas. Isso significa que o líder político também é o líder religioso e é o líder militar. Não esqueçam, controlar a terra é ter o poder político numa organização ali onde você tem modo de produção asiático. Tanto os astecas quanto os incas formaram impérios. Já os maias, isso é muito importante, formaram cidades-estados. Então, cada cidade era independente uma da outra. Os maias, pessoal, por conta do seu elevado desenvolvimento cultural, são apelidados, inclusive, de gregos da América. E não se esqueçam, os gregos na antiguidade também se organizavam em cidades-estados. Muito bem. Com relação aos incas, a gente destaca que é um território muito grande, aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados, e você tem lideranças locais, são chamados curacas. Cada região aqui inca você tem a chamada comunidade Ailu, e cada comunidade Ailu tem o seu líder local então, que é o curaca. Normalmente, para poder manter o domínio sobre os curacas, o imperador ele exigia ali que os filhos ou os parentes mais próximos desses líderes locais fossem educados na capital Cusco. Então era praticamente um sequestro que ocorria aqui. E assim você garantia a dominação de todo o território. Óbvio que o exército inca também era formidável para garantir essa centralização. Então não esqueçam, os maias não promoveram centralização. Quem promoveu centralização? Astecas e incas. Socialmente falando, as características entre esses três povos são bem comuns. Você tem uma sociedade estamental, então elas são baseadas ali na hereditariedade, há um imobilismo, uma rígida hierarquização, ok? Você tem ali uma aristocracia no topo dessa sociedade e na base uma grande quantidade de camponeses. Religiosamente, esses povos são politeístas. Os deuses normalmente estão ligados a forças da natureza, né? Esses deuses vão servir ali para explicar fenômenos naturais, fenômenos sociais. E uma prática comum entre esses três povos eram os sacrifícios humanos e de animais, ok? Recentemente foram encontradas, inclusive, 2 múmias de crianças ali na região dos Incas, né? Você tem aqui a imagem, inclusive, dessas 2 crianças e você percebe que elas estão, aliás, muito preservadas, ok? Por conta ali do alto da montanha que era congelada e permitiu a preservação dos corpos aqui das crianças. Então até mesmo crianças eram sacrificadas. Acreditavam que esses sacrifícios aí favoreceriam as colheitas ou evitariam ali qualquer ira dos deuses. Óbvio que isso chocou o espanhol e serviu até de legitimação para a dominação desses povos, tá? Vale lembrar também, gente, que o espanhol ele usa isso de desculpa, tá? Porque ele vai dizimar essa população. Galerinha, culturalmente falando, nós temos aqui avanços espantosos. Algumas áreas, os avanços são até maiores que o dos próprios europeus. O grande destaque aqui são os maias, né, que construíram diversos templos, pirâmides, tinham observatórios astronômicos. O calendário maia, gente, tinha 365 dias, então era praticamente igual ao nosso, embora ele não fosse linear, ele fosse ali através de ciclos, né? Então fechava-se um ciclo, abria outro ciclo. O último calendário maia fechou o ciclo em 2012, por conta disso teve até filme e teve até previsões ali do fim do mundo. Nós tínhamos também um sistema de escrita ali entre os maias, ok? E eles utilizavam o ferro, pinturas em murais.
Vale lembrar que quando os europeus chegaram, eles já estavam em decadência. Já os astecas também se notabilizaram pela construção de pirâmides, pela construção de templos. Gente, o povo asteca é o antepassado do mexicano, isso tem muito valor para o mexicano, inclusive, né? Você vê a bandeira asteca, no símbolo que você tem nessa bandeira no centro, um gavião devorando uma cobra em cima de um cacto, é uma história religiosa, cultural aqui dos astecas, né? Os sacerdotes teriam visto essa cena e interpretaram como o local que eles deveriam fundar essa civilização. Então, é algo ali que você encontra na cultura mexicana até hoje, né? Esses aspectos aí dessa civilização. Também criaram um calendário extremamente preciso, parecido com o nosso, né? Com relação ali aos dias, e eram mestres ali em manipular o ouro, a prata, né? A ourivesaria e em tecelagem. Aqui você está vendo uma imagem de como seria o centro ali da cidade de Tenochtitlan. Como eu disse para vocês, ficava numa ilha, né? Você tinha aí essas pirâmides com escadarias e no topo dessas pirâmides era onde ocorriam inclusive os sacrifícios humanos. Incas, pessoal, também se desenvolveram de forma espetacular, também com templos, pirâmides, observatórios, calendários, mas o que a gente pode destacar aqui como diferente? O Inca não desenvolveu um esquema de escrita, uma estrutura ali de escrita, mas havia uma comunicação ali através dos chamados quipus. Você está vendo aqui a imagem de um desses quipus, né? O quipu, pessoal, são essas cordinhas com nozinhos. Cada nó desse aqui, em cada posição dessa corda, tem um significado, ok? Lógico que isso aqui tem funções práticas extremamente administrativas. Então você tem alguns desenhos que simbolizam também aqui organização administrativa para os incas, mas não há um sistema de escrita. Galera, com relação ao processo de dominação, o que a gente pode destacar? A gente já começa destacando essa frase aqui do Pablo Neruda, ó, o ameríndio ele foi dominado pela cruz, pela espada e pela fome. Os principais fatores que levaram à dizimação, ao genocídio da população nativa são as guerras. Lembrem-se que o europeu, o português, o espanhol, vai trazer aqui para a América um conceito que era usado na Guerra de Reconquista para expulsar os mouros da Península Ibérica, que é o conceito de guerra justa. O que é a guerra justa, pessoal? É válido você dominar o indígena, é válido você escravizá-lo, inclusive explorá-lo, é válido você tomar suas terras, porque você está numa missão religiosa, você está expandindo a fé cristã. Então essa é uma grande justificativa para a dominação de toda a América Ibérica, portuguesa e espanhola. Outra coisa que causou a matança em massa foi a fome, uma vez que vai ser desestruturada o modo de vida ali do indígena, que era um modo de vida de subsistência. A exploração do trabalho, gente, também vai promover a matança. A exploração do trabalho também vai causar uma grande quantidade de mortes por conta ali da violência, por conta ali do trabalho exaustivo, né, e da própria forma de trabalho, que era servidão ou escravidão principalmente na América Portuguesa. E o que mais matou aqui na América foram as doenças. Lembrando que as doenças europeias eram doenças novas aqui na América, o sistema imunológico do indígena não estava preparado para essas doenças, e doenças que hoje a gente tem como simples, até como gripe, sarampo e varíola, vão dizimar a população nativa. Foi usado até como tática de conquista essas doenças, ok? O europeu, por exemplo, costumava jogar ali roupas de pessoas que tinham gripe próximo às tribos indígenas para que eles pegassem esses artefatos e adoecessem. No século XVI, só para vocês terem ideia do que aconteceu aqui da tragédia, nós temos aproximadamente 70% da população nativa assassinada. Um dos maiores genocídios da história da humanidade. Galera, quando a gente fala dos três povos aqui, Incas, Maias e Astecas, com relação ao Maia, o processo de dominação, ele se consolida de forma não fácil, mas de forma rápida por conta ali da própria decadência dessa civilização, quando os europeus chegaram. Não se sabe ao certo porque da decadência dos maias, né? Se eles estavam num processo de ruralização, tinham abandonado as suas cidades, não se sabe se isso aconteceu por conta de conflitos internos ou problemas relacionados a doenças, enfim.
foram ali dominados. Os astecas foram dominados pelo Hernán Cortés, que cercou a capital de Tenochtitlán, utilizou o auxílio de grupos nativos rivais aos astecas, lembrando que os astecas eram extremamente violentos com povos nativos vizinhos, né? A conquista desses povos fazia parte ali do modo de vida, da organização política e econômica dos astecas. E os incas, pessoal, serão dominados ali pelo Francisco Pizarro, que se aproveitou inclusive de um contexto de conflito interno existente na região entre duas pessoas que lutavam pelo controle do Império Inca, que eram o Huáscar e o Atahualpa. Pizarro aproveita esse conflito interno para dominar a civilização Inca. Galera, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!